Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa condição da profilaxia do porão consciencial, que está aqui na patologia, na página 1, segunda linha de baixo para cima. Porque a gente pensa o seguinte, que a profilaxia seria a prevenção, né? Sim. E o tenepsista, no caso, o jovem, ele já deveria ter passado dessa fase do porão para exercer a TENEPS. Vamos pensar o seguinte, ele vai ser ele na TENEPS, ele vai ter a energia que ele pode, né? Então, se ele já está mais maduro, aquela qualificação já é melhor, mas é isso que eu queria entender. É Ainda que tem parece resquícios também, né, na isso. verdade, né? Então, ele tem alguns resquícios, e o que você está chamando a atenção é que ele vai acelerar o amadurecimento dele, e então ele vai passar mais rápido por essa limpeza do ponto de vista da superação. No caso aqui, quando eu trouxe, é mais essa questão da profilaxia seria na pré-TENEPS, porque, assim, claro que o jovem, ao iniciar a TENEPS, ainda pode ter resquícios, pode ter ainda alguma questão que ela precisa superar, né? Uhum. Não, às vezes não consegue eliminar 100% o porão, né? Mas, às vezes, na preparação da TENEPS, até foi o que eu passei na preparação da TENEPS, a gente vai se preparando para não cair tanto em algumas questões ligadas ao porão, né? Então, Ou seja, nesse para ser meio sentido. que pôr um ritmo de reciclagem maior. Isso, sim, o traço, assim, eu acho que em alguns momentos eu trago essa relevância de você estar sempre reciclando. Na verdade, e no livro branco aqui que da TENEPS, que é da Marina... Livro branco, olha aí, já temos um epíteto para o livro, é o livro branco da TENEPS. No livro elaborado pela Marina e pelo Antônio Pitagorias, que é TENEPS, Assistência Interdimensional Lúcida, ele traz bastante essa questão do jovem, das consciências, fazer o planejamento para ter mais essa profilaxia, né? Porque chegar no momento não ter alguns trafares que pode atrapalhar no início da TENEPS, ou pode atrapalhar que a pessoa não comece a TENEPS no momento que às vezes é para ela começar. Também tem alguns capítulos que falam sobre a relevância da consciência, ter a questão da autoconsciencioterapia, da reciclagem, que o tenepsista ele deve a todo momento estar reciclando, né? Às vezes, lá no início da TENEPS, ele começa de um jeito, aí quando chega depois de 5, 6, 7 anos, já está totalmente diferente, mas ele sempre está se melhorando, porque a evolução é constante. Então, a partir do momento que ela está nesse processo evolutivo, ela vai estar constantemente fazendo reciclagens, né? E principalmente o jovem, né? Assim, E até, assim, para uma situação até pessoal, que eu comecei a fazer TENEPS com 29. Antecipou, então. Antecipei também. E o que eu percebi nos fatores, aí eu não sei se você vivenciou isso também, é que a situação estava tão assim, eu tinha mexido com tantas coisas até então, a poeira estava tão levantada, que eu tinha um sentimento assim, olha, ou eu faço TENEPS ou dessomo, mais ou menos isso. Eu falo assim, eu prefiro fazer TENEPS. E eu prefiro ver se eu sustento a barra. Por quê? Por causa da questão da poeira levantada, processo grupo kármico. Então, quer dizer, você vê que deu um deadline assim que os alertas, as campanhas tocaram, e você fala, eu tenho que ajudar os amparadores para desenrascar e poder ajudar mais, né? Então você vê que é um gargalo mesmo de um processo. E como que você vê isso quando acontece com o jovem e ele tem que se organizar? Sim, então nesse sentido, enquanto você falava, até pensei sobre essa questão da organização, que é uma coisa muito relevante, é que o jovem, a partir do momento que ele se posiciona para iniciar a TENEPS, é que ele tem o mínimo de planejamento. Não pode pensar assim, eu vou começar a TENEPS e começar no dia seguinte, começar no mesmo dia. Ele tem que ter pelo menos um planejamento, também tem que fazer um balanço de como que está a vida dele, como que estão as questões, ler o manual da TENEPS, ler outros artigos, ler verbetes, entrar mesmo no tema. No meu caso, a partir do momento que eu me posicionei para iniciar a TENEPS, eu me envolvi bastante em coisas relacionadas à TENEPS, eu sempre estive no fórum da TENEPS, eu sempre estive trocando ideias com os veteranos,
Porque às vezes a gente tem algumas dúvidas que a gente não sabe, por a gente não ter experiência. Então, assim, essa questão do jovem, às vezes não tem experiência, trocar as ideias com os veteranos, com as pessoas que entendem sobre o assunto, ajuda muito na capacitação e na qualificação. Então, sim, tem que ter um planejamento, não pode sair assim decidindo que vai iniciar no dia seguinte e começar sem preparo nenhum. E, por favor, leia o manual, né? Hoje em dia tá fora de moda ler manual. Gente, o manual da TENEPS, Então tá perdendo. O manual da TENEPS é bom porque vai ajudar o tenepsista que está iniciando, não é isso? Tem que ler manual da TENEPS. É necessário. É o ideal, né? Não quer dizer que... Mas, enfim. Inclusive, Lucimara, aqui eu estou vendo aqui que na 4ª linha da sua fatologia, no finalzinho, está falando do planejamento pessoal do empreendimento, né, tenepsístico. O que aconteceu comigo, assim, do ponto de vista prático? Eu vi que o gato tinha subido no telhado, eu tinha que tomar ação. O que eu fiz? Eu falei assim, já tinha lido o manual da TENEPS, mas eu falei o seguinte, eu vou colocar no horário que eu já estou planejando, eu vou ler todo dia o manual da TENEPS. Foi isso que eu fiz como técnica. Então, naquele horário, eu usava já para leitura. E eu falei assim, eu vou sentindo a coisa. Já estou me organizando a minha vida, né? Já estou criando aquele ritmo, mas é só para ler. Aí eu só estava lendo. Só que eu via que estava criando aquela aura, assim, né? Do tipo, é isso daí, né? Eu vou por aí mesmo. Legal, né? E aí eu queria... Exatamente. E eu queria ver o que você pode sugerir aí para a gente ajudar o jovem nesse planejamento aí, pessoal. Tá. Primeiro eu quero mostrar o livro Manual da TENEPS para quem não conhece. Tá? Esse aqui é o Manual da TENEPS, escrito pelo professor Valdo Vieira. Se eu não me engano, ele foi lançado em 95, né? Isso. Lançado em 1995, desde então está havendo assim, uma onda assim, crescente de aumento nos tenepsistas, né? O número de tenepsistas também tem bastante trabalhos, artigos, né? Então, assim, uma das coisas para a organização e preparação, voltando ao assunto, a pessoa tem que estudar primeiramente, né? Então, o estudo ele vai ajudar a consciência a se orientar, a entender, compreender, criar novas sinapses e até mesmo recuperar sinapses, às vezes, de curso intermissivo, que às vezes ele se preparou realmente para fazer a TENEPS, né? Então, estudando, a consciência consegue movimentar mais as ideias e consegue entender um pouco melhor. E outro aspecto, e outra questão também, nessa questão de planejamento, né, para a consciência, uma das questões, se ela é um jovem que ela ainda está ali conhecendo a conscienciologia, vou trazer nesse caso, ler questões relacionadas também à inversão existencial, né, que às vezes se ela tem um pré-requisito, ela aplicar a técnica da inversão existencial, tem até um verbete que fala do sinergismo TENEPS e INVEX, que ela ajuda a potencializar o desenvolvimento tanto da técnica da inversão existencial quanto da técnica da TENEPS. Então, são duas técnicas que juntos elas se potencializam, né, um sinergismo bem positivo. Então, assim, a partir do momento que o jovem se posiciona em realizar a TENEPS, né, iniciar essa empreitada evolutiva que é para a vida inteira, então, a partir desse momento, ela começar a ver o que ela pode estar acelerando, sendo mais nessa linha da precocidade, né? Então, ela pode estar nesse sentido. O que eu fiz também, assim, para preparação, assim, eu gosto de escrever. Então, eu escrevi, fiz uma listagem daquilo que eu queria e daquilo que eu ainda tinha para antecipar, ainda o que eu tinha de requisito que ainda não estava de acordo com o manual da TENEPS. Então, eu fiz ali uma listagem e fui, no decorrer do tempo, fazendo essa correlação do que eu vivenciei no ano e o que eu sempre faço o balanço. Então, agora vai acabar o ano, eu vou fazer um balanço e vou fazer novas metas para o ano que vem. É sempre assim, eu estou renovando e sempre verificando as minhas metas. Então, é ideal assim que a pessoa ela tem que ver como que ela funciona. Então, cada caso é um caso, mas ela tem que ver como ela funciona, por exemplo, relacionado a essa questão. Por exemplo, eu sou muito visual, então eu escrevo e coloco na minha parede um cronograma do tudo que eu quero, eu coloco o meu max planejamento na parede, eu coloco questões assim que eu quero alcançar, tudo na parede do escritório para eu ter e todo dia eu estar refletindo e vendo aquilo. Também eu também tenho agenda.
Então, eu coloco na agenda todas as minhas metas ali no início do ano. Eu gosto de agenda que tenha aquela agenda que tenha todo mês, assim, objetivamente, e também tem as folhas com os dias. Mas eu gosto que tenha um resumão, assim, do ano para eu colocar na agenda e também no celular. Então, na verdade, em todos os lugares, para mim, eu coloco tudo aquilo que eu quero como meta. Então, assim, esse é o meu funcionamento. Mas o seu pode ser diferente. Cada um funciona diferente. Tem gente que é mais auditivo, tem gente que é mais visual, tem gente que gosta de ler, enfim, né? Sim. Nesse sentido. Outra questão é assim, a partir do momento que ela descobriu que ela tem que reciclar algumas questões, se ela não está conseguindo sozinha, ela pode buscar ajuda. Em qual sentido? Por exemplo, o que está pegando é a emocionalidade, que no meu caso foi isso. Então, assim, para eu iniciar a TENEPS, eu tinha os outros requisitos, mas não tinha uma emoção tão ajustada ainda. Então, o que eu fui fazer? Eu fui buscar auxílio na consciencioterapia e na questão da conscienciometria. Então, hoje eu já estou quase finalizando os 3 anos da conscienciometria, né? E ali, com o auxílio dos conscienciômetros, eu estou conseguindo descobrir um monte de coisa que antes eu nem via. Então, a partir desse momento, eu estou conseguindo mudar algumas questões pessoais a partir desse meu posicionamento mesmo, de não é feio você pedir ajuda. Se você está precisando de ajuda, você vai e pede, né? Então, assim, as pessoas estão ali para te ajudar, elas têm um holopensene para te ajudar. Então, assim, se você tem alguma coisa que você não está conseguindo, primeiro lugar é você saber o que é. Ah, eu não estou conseguindo carreira profissional. Tem um monte de artigo que fala disso, tem coach sobre isso, tem vídeos na internet sobre isso. Então, é você descobrir o que você precisa para você se programar. Se você não sabe o que é, você não vai conseguir fazer uma programação, você não vai conseguir fazer um planejamento. Então, o ideal é que a consciência... Até eu acho que eu trouxe isso no meu verbete anterior, que é essa questão do planejamento. Eu sempre gosto de falar do planejamento, porque é algo que sempre me ajuda, e eu vejo que ajuda muitas outras consciências. É sempre estar se planejando e colocando metas para você conseguir alcançar. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos e se inscreva em nosso canal. Assim você não perde nenhum dos nossos conteúdos sobre Invex.